coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim. Apedrejado sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa do meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estais também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu rei, e possui meu... Daniel, capítulo 9. Dario, filho de Xerxes, do país da Média, era rei da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito ao profeta Jeremias. Em sinal de tristeza,
Eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro. Sentei-me sobre cinzas. Deixei de comer. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Então Daniel foi falar com o rei, e este concordou em esperar, a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Depois, Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse que orassem ao Deus do céu, pedindo que tivesse pena deles e lhes mostrasse o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e os seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Esdras, capítulo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito, e também por meio de leitura em público, este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Que Deus esteja com todos vocês, que são o seu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Os vizinhos devem ajudar. Todos os israelitas que precisarem de ajuda, a fim de voltarem para a sua terra. Devem lhes dar prata e ouro, mantimentos e gado, e também ofertas para apresentarem no templo de Deus, em Jerusalém. Então, os chefes das famílias das tribos de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas e todas as outras pessoas que haviam sido animadas por Deus, se aprontaram para ir a Jerusalém e construir de novo o templo do Senhor. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus... Sob tópico 1, então, Daniel vivia uma vida consagrada a Deus e estudava as condições de orar. A Bíblia diz: a oração dos retos é o seu contentamento, Provérbios 15:8. E ele escutará a oração dos justos, Provérbios 15:29. Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme sua consciência no temor do Senhor. Daniel é considerado como um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. Daniel 1:8. Então ele vivia uma vida consagrada a Deus, ou seja, separado para Deus, entregue totalmente a Deus. E ele tinha sempre o quê? Comunhão íntima com Deus. Então aquele que está sempre orando, né? Está sempre conversando com Deus, tem um diálogo com Deus, ele fala com Deus, ouve Deus falar com ele.
Então é intimidade com Deus, que é conquistada através desses longos períodos de oração. Então, como Daniel era assim, ele, quando chega à Babilônia, ele não se mistura com os infiéis, com os pecadores. Ele não pratica as mesmas coisas, ele não se veste como eles, não fala como eles, não come as comidas que eles comem. Tudo é diferente. Então, um homem de Deus, em qualquer lugar que estiver, ele é diferente. Ele não é como os pecadores, não se comporta como eles, não fala como eles, não age como eles. Vive no meio deles, fala de Deus para eles, né? Ajuda-os, abençoa-os, ora por eles, sofre por causa deles, mas continua sendo fiel a Deus. Daniel é um modelo, é alguém a ser copiado em todas as épocas. Homem de estudo da Bíblia, oração e jejum. E olha que Daniel vivia entre políticos. Foi governador. Veja bem, esses reis todos que nós citamos aí, né? Nabucodonosor, Ciro, Dario, Nabonido, todos eles viram o testemunho de Daniel. Então não existe esse negócio de, que eu estou no meio do povo. Não sei. Isaías também viveu, se corrompeu lá no meio, né, do reinado lá do seu parente. Mas, no ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu a glória de Deus. Olha aí. O rei morreu, precisou do rei morrer para poder Isaías se consertar com Deus e ver a glória de Deus, escutar a voz de Deus. Né? Veja só. Então tem muito crente vivendo assim. Então é preciso que você saiba que crente tem que ser crente em qualquer lugar, tem que ser fiel a Deus, tem que ser íntegro em qualquer lugar, em qualquer sociedade, em qualquer meio que ele esteja vivendo. Subtópico 2, a estatura espiritual de Daniel capacita-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Romanos 12:12, Gálatas 1:30, Colossenses 2:1. Somente visitam de vez em quando culto de oração. Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. Daniel 6:10. Quando sua própria vida, bem como a de seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia, estava em perigo, Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Daniel 2:18-20. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. A maioria, né, dos crentes hoje, a gente não pode contar com eles quando precisa de uma oração de intercessão, porque eles não estão vivendo na prática isso, não tem prática de oração. E aí, quando se precisa, não se pode confiar a essas pessoas uma oração, né, legítima, uma oração importante. É o que aconteceu agora nesse período de pandemia. Precisava-se de muitos crentes que tinham prática de oração, sim, de 2, 3 horas por dia. E poucos, na verdade, fazem isso. São poucos mesmo, muito poucos, os que têm esse costume, esse treinamento, né? Essa constância de oração, de orar várias horas por dia. Daniel é um exemplo para nós, né? Vamos ver aí. Jesus é um exemplo de homem de oração. Nós vemos hoje o próprio ciclo de oração, que antes orava 1 hora mesmo, pelo menos 1 hora de oração todos os dias. Hoje, em muitos lugares, já a oração, o ciclo de oração é 1 dia por semana só. Quando oram muito, oram meia hora. E já vai diminuindo cada dia mais, né? Os homens tinham oração pela madrugada, né? Que oravam todo dia 1 hora, já não se vê mais. A oração está cada vez mais diminuindo, ao invés de estar aumentando. Quanto mais próximo da vinda de Jesus, mais a oração deveria estar aumentando. E nós vemos o resultado na igreja hoje, né? Os cultos são ocupados 70% com música, e a presença de Deus
que se falam aí que existe, muitas vezes só emoção. É naquela hora que o povo está cantando alguma coisa que se emociona. Aí dizem que isso aí é a presença de Deus. Então nós vemos que Daniel tinha experiência na oração. Quando falava sobre oração, quando orava pelos seus companheiros, quando orava pelo seu povo, por sua nação, ele tinha experiência. Deus ouvia a oração de Daniel e respondia. Subtópico 3, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O reino da Babilônia estava em guerra com Medos e Persas. O rei da Babilônia era, na época, Nabonido. Seu filho Belsazar estava na capital, cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para os seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam o vinho desses vasos santos. Houve então intervenção divina. O rei viu que dedos de mão de homem escreviam na parede defronte do castiçal. Está em Daniel 5:5. Acabou-se a alegria da festa. Os joelhos do rei tremiam. Sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente, Daniel foi introduzido na festa, Daniel 5:13, e interpretou o texto escrito na parede. Entre outras coisas, estava escrito: dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Daniel 5:28. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Daniel 5:30. Então, durante esse período de vida de Daniel na Babilônia, 70 anos, ele passou ali orando, jejuando, estudando a palavra de Deus. Ele chegou ali com 15, né? E durante todo esse período de vida, ele sempre esteve orando e as coisas foram acontecendo. E Deus estava sempre no controle de tudo. Controle das nações, dos reinos, de tudo que acontecia. Naquele tempo, né, o reino da Babilônia estava em guerra com o reino Medo-Persa, que era uma união, né, de duas grandes nações. Então, o que acontecia? O rei Nabonido estava governando sobre Babilônia, mas ele estava fora da cidade, e o seu filho Belsazar estava governando ali sobre a cidade de Babilônia. E ele resolveu fazer uma grande festa, com muita bebedice, muitas mulheres, prostituição, né, adultérios, e pegou os vasos que Nabucodonosor tinha trago lá de Jerusalém, vasos de ouro, né, usados para sacrifícios no templo, pegou esses vasos, essas coisas, e usou ali naquela festa dele, coisas que eram consagradas a Deus, e ele sabia disso. Então o que aconteceu? Uma mão escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Isso que estava escrito numa linguagem que ninguém entendia. Ele chamou todos os sábios, inteligentes lá, entendidos em várias línguas. Ninguém conseguiu decifrar, porque estava escrito numa língua estranha. Deus escreveu uma língua que ninguém podia ler. Então veja bem, a rainha mãe é que se lembrou que Daniel era um homem de Deus, então mandou chamar Daniel. E Daniel então foi usado por Deus para interpretar aquela língua que estava escrita. Não estava escrito Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Estava escrito em outra língua. Daniel, quando traduz, diz que está escrito isso. Então, esta língua as pessoas entendiam. Então, uma das coisas que dizia ali, o que era? O seu reino foi dividido e foi dado aos medos e persas. Né? E ali, então, ele foi dito para ele que ele foi pesado na balança e achado em falta, achado pecador, fazendo coisa errada. Ele estava profanando coisas de Deus, usando aquelas coisas. E naquela mesma noite, ele morreu, depois de presentear, né, Daniel, depois de dar o cargo máximo a Daniel
de governador, como ele sempre foi antes. Agora o tópico 2, a resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado lembrando-se da promessa de Deus, registrada pelo profeta Jeremias. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Jeremias 29, 10. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Então, nesse tópico nós temos aí, subtópico 1, a Bíblia relata o que realmente aconteceu. Subtópico 2, conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Subtópico 1, então, a Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, o qual fez passar pregando por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Êxodo 1, de 1 a 3. Então, quando chegou a hora, Deus desperta o rei Ciro. Esse Ciro, ele parece ter compreendido muita coisa sobre Deus, entendido muita coisa. Parece até ter se convertido. Não temos certeza, né? Muitas coisas ele fez certo, muitas coisas erradas. Mas ele reconheceu Deus como Deus verdadeiro. Ele reconheceu que quem deu a ele os reinos da terra foi Deus mesmo, e ele entendeu que deveria enviar todos que pertencessem a Israel de volta para lá, para reconstruir o templo, reconstruir a cidade de Jerusalém e adorarem a Deus lá. Então, ele devolve todos os objetos pertencentes ao templo e ele envia o povo para lá com carta, né, para poder serem reconhecidos, e ainda diz que todas as despesas seriam pagas para que eles fizessem tudo o que tinham que fazer. Então, tudo isso aconteceu cumprindo a palavra de Deus que já estava escrita falando sobre isto. Inclusive, o rei Ciro foi profetizado que ele que seria usado para isto. O rei Ciro é chamado ungido, né, na profecia a seu respeito. Subtópico 2, conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Mas tudo foi, como diz a Bíblia, tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. Todos os judeus seriam liberados para voltar e ajudar, caso quisessem. Êxodo 1:3. Receberam permissão para reedificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. A medida de Deus é sacudida, né, recalcada, transbordante. É assim que Deus faz. Então, veio muito mais do que o povo de Israel pensava que ia acontecer. Vinha em abundância, né? Veio uma coisa maravilhosa. Então, eles tinham agora todas as despesas pagas, né? Todos os objetos devolvidos, tinha agora governador, tudo dado por Deus através de Ciro, tudo eles poderiam fazer tranquilamente. Houve, é claro, aí a revolta de Satanás usando pessoas da terra, né? O pessoal lá de Samaria principalmente, né? Sanbalate, Tobias, Gesem, esses fizeram de tudo para impedir a obra de Deus. Foi difícil, mas mesmo fazendo a construção com a mão, construindo com a mão ocupada com a espada, né?
aí vigilância direto, com armas e tudo, preparados para a guerra mesmo, enfrentando o inimigo que fez de tudo para tentar impedi-los, tentaram até participar da construção, né? Mas aí vamos ver Neemias, Esdras, né? Que foram valentes, e com Zorobabel, Josué, eles todos reunidos, então, fizeram uma grande construção. Aí construíram primeiro o templo, os muros e a cidade. Aí a ordem do rei era que qualquer judeu que quisesse voltar, poderia voltar. Alguns dizem que Daniel voltou, outros dizem que não. A maioria mesmo acredita que Daniel ficou ali para poder ir direcionando todos, né, que queriam voltar e ajudar aqueles que ficaram também. Não foram todos que voltaram. Muitos já tinham se misturado com o povo da terra, outros tinham seus comércios, né, e acabaram ficando por ali mesmo na Babilônia. Vamos então ao tópico 3, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Subtópico 1, o rei Ciro foi despertado em seu espírito. Subtópico 2, o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. Subtópico 1, então, o rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Esdras 1:1. Talvez por meio de seu contato com Daniel é que Ciro veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Primeiro, Ciro passou a ver a Deus como o Senhor dos céus. Esdras 1:2. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender essa lição. Daniel 4:30-37. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e sua baixeza. Saulo assolava, perseguia, fazia e desfazia, mas quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem é esse Senhor? Atos 9:5. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12:3. Em segundo aí, Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia. Segundo o livro de Crônicas 36:18. Ciro era agora o responsável por eles, e mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Esdras 1:7-11. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve seu encontro com Jesus, quis devolver o que havia ganho por usura. Lucas 19:8. Talvez também que a Bíblia diz que Deus despertou o espírito de Ciro. Né? Veja que é muito importante isso, que Ciro, apesar de ser ali medo-persa, né? O título de Dario deveria ser por causa dele ser medo, e o título de Ciro provavelmente foi porque ele era persa. Então nós vamos ver que Ciro foi despertado por Deus e ele realmente chegou a ter um conhecimento de Deus. É o que nós aprendemos lendo a palavra de Deus. Não sabemos se foi devido, né, à convivência com Daniel, né? Daniel, por ser um homem muito íntegro, conhecido, respeitado, e Daniel ter servido, né, a Nabucodonosor, a Nabonido, a Dario, e agora estava com Ciro. Então, um homem a toda prova, né, famoso, conhecido por sua integridade espiritual, a sua moral, né? Então, muito provavelmente Daniel deve ter falado de Deus e explicado sobre Deus para ele. O certo é que Ciro teve realmente um conhecimento de Deus. Como é que nós sabemos disso? Olha aí, nós podemos ver que Ciro passou a ver o Senhor como o Senhor dos céus. Ele declara isso. Então ele reconhecia Deus como Deus de todas as coisas, Criador de todas as coisas, que estava acima de todos. E reconheceu a sua pequenez. Foi um homem humilde. E nós podemos ver o exemplo, né, de Paulo, né, que apesar de antes ser um homem que perseguia a igreja, né, queria matar mesmo todos os crentes, quando teve um encontro com Jesus, ele mudou. Já começou a chamar logo Jesus de Senhor. E foi entregar sua vida na causa de Jesus, pregando o Evangelho. A ponto de considerar a prisão
como um lugar mais tranquilo, o melhor lugar do mundo, porque ali ele poderia transmitir a palavra de Deus a todos, pregar aqueles soldados romanos, né, receber visita, orar para as pessoas, ensinar, pregar o evangelho. Então ele continuava fazendo a obra de Deus e agora sem mais ser perseguido, porque já estava preso mesmo. Também Ciro reconhece que Deus é santo e ele pega os objetos consagrados a Deus e ele considera aquele como sendo de Deus, para uso da obra de Deus, e ele então devolve esses objetos e envia então para a construção do templo em Jerusalém. Veja que aqueles objetos eram de ouro, eram caríssimos, e mesmo assim ele foi capaz de devolver esses objetos. Isso mostra que ele estava realmente convertido, que ele acreditava que realmente Deus estava no controle de tudo, que ele era poderoso para fazer qualquer coisa. E isso é uma coisa dificílima, só é feita por alguém que realmente reconhece Deus como soberano. Veja que Zaqueu, por exemplo, resolveu devolver aquilo que tinha roubado das pessoas. Não existe possibilidade de alguém falar que se converteu se o bolso dele não se converter. Hoje nós temos pessoas aí, tantas pessoas negando o dízimo, a oferta, a igreja, a obra de Deus. Isso é a demonstração de falta de conversão legítima. Falta de comunhão com Deus. Então quem ama realmente a Deus quer sempre colaborar, quer sempre ajudar a obra de Deus, quer sempre se desprender das coisas materiais e consideradas espirituais superiores. Subtópico 2, o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Isaías 45:1. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Então veja que, devido à atitude de Ciro para com Deus, Deus o recompensou. Então ele teve grande proveito no seu reinado, teve prosperidade tanto material como espiritual. E nós podemos ver que o profeta Isaías, 200 anos antes de Ciro, da época de Ciro, ele já havia profetizado, chamando Ciro de ungido do Senhor. Então aquele que foi ungido foi separado por Deus para fazer uma grande obra para Deus. E a palavra ungido geralmente tem relação com o Espírito Santo. Então, ele foi usado pelo Espírito Santo para fazer aquilo que ele fez. Libertou o povo, enviou o povo, sustentou o povo, fez de tudo para que o templo de Deus fosse reconstruído e a cidade de Jerusalém reconstruída. Então, você que está nos assistindo, nós estamos seguindo, então, esta revista que a CPAD lançou agora, que já tinha sido editada em 1993, o seu autor é o pastor Eurico Bergstein, que escreveu 35 lições para a CPAD. Veja bem, um homem muito entendido, muito inteligente e reconhecido por todos como tendo sido um homem realmente de Deus. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar